Então, o conteúdo de hoje é um conteúdo novo, tá? Aí eu vou tentar mostrá-lo da melhor forma possível, tá? Conteúdo do primeiro ano, né? Nós vimos cinemática, beleza. Tradicionalmente esse conteúdo é trabalhado no primeiro ano mesmo. A novidade que começou o ano passado, isso, é o assunto de óptica, tá? Então eu coloquei aqui alguns simuladores que eu costumo utilizar, como vocês já viram primeiro, né? Esse de eclipse e esse conteúdozinho aqui é do volume 2, tá? Vai chegar ainda. Os que eu vou usar agora, tá? A princípio, né? Nesse novo conteúdo aí, nessa parte de óptica, que é a parte da frente B, né? Ela trabalha, que é aqui, ó, frente B, capítulo um, a ópticazinha, trabalha a questão das cores, da luz, comportamento da luz, né? E eu vou usar esse simuladorzinho aqui de eclipse e esse outro aqui, não, perdão, e esse aqui de baixo, ó, HTML5, tá? Ele eu tenho várias coisas que eu vou mostrar aqui. Eu vou começar por ele, inclusive, tá? É, eu vou começar por ele, tá? Simulador, é porque aqui tá só o simulador, tá? Aqui é o site todo, completo. Então, quando eu falei que eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível, por exemplo, o primeiro ano ele trabalha com noções de luz, tá? Cores, beleza? Cadê meu disco de Newton aqui? Cores, cores, meu disco de Newton aqui, ó. Trabalha com prisma, tá ok? O que acontece quando a luz branca a- atravessa um prisma, tá ok? Trabalha com cores, né? Aqui é pigmento, quando dá quando fala de impressora, tá? Tá falando de pigmentação, né? Não é de cor no sentido de no sentido da luz branca, né, formar o arco-íris, a luz proveniente do sol formar o arco-íris, né? Não é que é física, beleza? Então, disco de Newton, vou mostrar aqui, beleza? O que seria o disco de Newton, tá? Então, vou tentar usar esses recursos aqui para dar uma quebrada na aula aí, tá certo? E o segundo, o primeiro ano não costuma trabalhar com lentes, não, né? Chega, primeiro ano, se não me falha a memória aqui, chega no máximo em espelhos, tá? Não fala sobre lente, não. Se falasse sobre lente, a gente poderia falar de uma lupa, né? Falar de lupa, né? Colocar uma lentezinha aí, né? Falar de lupa, né? Que é o que a lupa faz, né? Poderíamos falar dos defeitos da visão, mas não é o caso. Aí eu vou falar de espelhos, tá? Não demora muito, eu falo de espelhos, né? Espelhos esféricos, espelhos planos. Aí eu tenho alguns recursos aqui, né? Para aproximar ou afastar as pessoas aqui, o objeto e ver o que acontece com a imagem. Tranquilos? Então isso aqui é um site, não tem que instalar absolutamente nada, tá? Aí depois ele até aprofunda mais aqui em cores, né? Então uma das coisas que eu vou falar aqui, ó, é sobre cores, tá certo? Cores, né? Só para ilustrar aqui. Bem, aqui eu tô com as sete cores do arco-íris, né? As sete cores primárias que a gente fala, né? Que são as cores que qualquer situação, qualquer situação, deixa eu voltar aqui. Qualquer situação em que a luz do sol, aqui é a luzinha branca, né, da lanterna, mas a luz do sol, que quando junta tudo, né, eu entendo como branco. É cor demais chegando no mesmo instante nos meus olhos, né? Então eu entendo isso aqui como a soma das cores, eu entendo como branco. Então, do sol vem todas as cores. Quando ele encontra uma superfície como um vidro, né, uma gota d'água, no caso do arco-íris, né, gotículas de água, ele separa as cores, né? Tanto que ele separa as cores é o efeito do arco-íris.
Em vez de se passar por um prisma, igual vocês estão vendo aqui, a luz branca passa por uma gota, né? Por isso que o formato do arco-íris é um arco, né? Um pedaço de uma esfera, porque a gota é circular, né? Então ele entra na gota e reflete. Eu vou discutir isso depois, tá? É só comentando por alto aqui. Aí ele reflete dentro reflete, refrata, que é um termo que a gente vai usar, um fenômeno que eu vou explicar depois. Então ele faz isso de acordo com a diferença de propagação, né, de viagem da luz do ar por uma superfície como o vidro transparente ou como uma gota d'água transparente e tal. Então a gota d'água ou o prisma desvia o caminho da luz aqui e esse material aqui de densidade diferente, não há fórmula de densidade, tá? A gente usa só para entender um pouquinho esse meio diferente aqui, ó, ele provocou essa separação das cores, né? Quando você entrou pela primeira vez no prisma e quando você saiu, intensificou ainda mais aquele desvio que estava tendo. E separou nas cores primárias do arco-íris, né? Que é o vermelho, um meio laranja aqui, depois o amarelo, o verde, o Ô, azul. Carlos, Oi, amigão. Anil e violeta. qualquer cor que a gente mandar no prisma vai dividir em todas as cores ou cores específicas? Só a branca. Por quê? Porque Newton, né, não estudou só força. Newton, esse aqui é o disco de Newton. Ele fez uma experiência bem simples, que foi pegar um disco, colocar as 7 cores e começar a movimentar isso. Para quê? Para que quando a luz, né, a iluminação do ambiente batesse aqui, refletisse, fosse até seus olhos, para que você enxergasse o objeto, né, princípio básico de como que a gente enxerga as coisas, à medida que isso fosse acontecendo, é, todas as cores chegam rápido no seu. Olha só. Se eu tô parado, beleza, eu enxergo as cores individualmente. À medida que eu vou aumentando a velocidade aqui, ó, já começa a mudar, tá? Já começa a perder, não tá tão definido assim, bonitinho, já começou a borrar um pouco aqui. Aí à medida que eu vou aumentando a velocidade, ó, tem cores aqui que já misturou, tá? Tem cores aí que já misturaram já. Até eu chegar no máximo aqui, ó, que tá girando tão rápido que todas as cores chegam ao mesmo tempo nos meus olhos, eu entendo que eu não consigo separá-las mais. Então, para mim, a soma daquelas 7 cores Carlos, primárias. Oi. por que que quando ele estava rodando numa velocidade alta, não tão alta quanto o branco, parecia que as cores estavam se curvando e entrando uma na outra? Assim. Bem, aqui é o seguinte: aqui ainda tá chegando rápido, que tá reto, né? Mais ou menos. Tá borrado, mas tá reto, né? À Sim. medida que vai aumentando muito a velocidade, imagina só, quer ver? Quando vem luz, por exemplo, dessa região aqui, ó, por exemplo, né? É, ela gasta um certo tempo para. Bem, quando vem luz dessa posição aqui, obviamente que eu enxergo, tá? O disco tá aqui, o vermelho tá aqui, ó. Como ele tá girando, quando ele for mandar a próxima luz que chegar até nos meus olhos, essa posição não tá aqui mais, o vermelho já tá aqui na frente. Quando ele mandar a luz de novo, ele tá mais na frente. Então, como ele não tá parado, né? Ele tá girando, então ele tende a me dar a impressão que ele está curvado, mas na verdade não é. Ele emite, se ele ficar parado do jeito que está aqui, ó, obviamente que eu vou enxergar ele bonitinho, porque cada pontinho desse aqui vai mandar luz para meus olhos. Ó. Só que se ele começar a movimentar, esse aqui manda já está na posição diferente. Então, à medida que ele vai andando, né, até mesmo a distância, olha só, ele está rodando tão, quando ele está rodando tão rápido, né, cada hora ele está num lugar diferente. Então, quando ele está na parte alta aqui, ó, ele está mais distante dos meus olhos, né? Porque a tela está mais em cima, assim. Ó. Quando ele está aqui embaixo, ele está mais próximo dos meus olhos. Como ele está girando muito rápido, tem hora que ele vai passar aqui embaixo e vai mandar uma luz que vai chegar um pouco mais rápido nos meus olhos, a diferença é pequena, né? E aqui em cima vai demorar um pouco mais. Porque eu falo que a velocidade é tão alta que essa diferença aí é imperceptível quase. Praticamente Carlos, imperceptível. Mas o fato dele estar girando
ele cada hora está numa posição diferente emitindo luz. Então a impressão que eu tenho é que vai borrando com o tempo. Oi, É, coloca no 23, por favor. aqui eu ainda percebo, né? É, por que que ainda dá pra ver um negócio, ainda dá pra ver algumas cores e no 24 já zera tudo. Isso é Ó, meio que. aqui na verdade, essas cores aqui que tem energias, vamos dizer assim, né? Frequência depois que eu vou falar, né? Tem energias mais próximas, elas começam a fundir, a unir primeiro, né? Essas outras que têm frequências e energias mais próximas, né? Que não é tom de azul, né? Mas é mais próximo de azul. Davi. Começa a fundir primeiro, parece, né? Porque as energias são mais próximas, eu tenho mais dificuldade de percebê-las, né? Então começa a borrar essas duas, essas três aqui, né? Com essas três aqui, ó. Quando tá no 23. Também porque, né, o olho humano ele não consegue Não perceber consegue. certas frequências de luz depois de um certo Mas por que ponto, que só o amarelo e o roxo que predominam? porque eles são cores principais, o magenta, o ciano e o amarelo são cores mais principais. Isso, que é as que eu uso lá na impressora. E elas. E quer ver? No prisma são cores que estão mais distantes, entendeu? Tem frequências e energias um pouco diferentes, né? Com uma diferença maior. Então estão mais nos extremos, elas Ô, tendem Carlos, a destacar mais. Então, você vai ver que tende a destacar mais essas cores daqui e tende a destacar mais da Nossa, outra extremidade. Carlos, tem uma Oi. dúvida. Volta ali no Prisma. Opa. É que tem toda uma linha de cálculos ali embaixo. Aquilo ali explicando Ah, como, essa coisaiada toda sim, aqui é. são só os ângulos que eu não vou entrar agora, não, por exemplo. Quando a luz entra aqui, ó, essa reta aqui, ó, preta, ela é uma reta perpendicular ao prisma. Então tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ela serve para quê? Só referência. Só para você saber com que ângulo que a luz branca chegou aqui em relação ao ar. Então a gente olha em relação a normal aqui. Ah, tem um ângulo aqui, sei lá, que ele tá, nem sei se é de que ele tá chamando aqui. Ele deve estar chamando de alfa 1, que deve ser o primeiro ângulo aqui, que é o de 60 graus, ó. Aí depois que ele entra na superfície, ele sai. Ele entra na superfície, ele começa a propagar dentro dela, né? Dentro do prisma. Quando ela faz isso, ela já aproxima um pouco mais dessa reta preta pontilhada aqui, que a gente chama ela de normal. Normal porque a palavra normal significa 90 graus, né? Então ele aproximou um pouco, ó, o raio aproximou um pouco, principalmente o violeta aqui, né? Ele aproximou mais da normal, beleza. Quando incide lá do outro lado, eu já tenho outra normal como referência, tá? Essa normal podia estar um pouquinho mais. É complicado porque aqui incide só uma cor que eu percebo. Aqui incidem várias, né? Então a normal está mais ou menos na média aqui. Então a gente percebe que o vermelho teve um desvio e percebe que o violeta aqui teve um desvio ainda maior. Ó. Ele está mais afastado da normal. Então esses aqui são esses ângulos. Ó. O ângulo do vermelho, né? Que é em relação ao vermelho aqui, que é ele chamou de beta 1, e o do violeta, que é o que ele chamou de beta 1 e colocou violeta, né? Ele está mais próximo, ó. E depois muda. Ele está mais próximo, tá vendo? 35 para 32. Do outro lado é o contrário. O vermelho está mais próximo, 24, quase 25. E o anil, que é o mais distante, está 27, um pouco mais distante. Por isso você enxerga, porque a distância entre o vermelho e o violeta está uma distância de uns quase 3 graus, né? Então a gente consegue perceber. E depois ele fala, ele compara a chegada aqui, ó, saída do ar para entrar num prisma. O desvio era 38,9 do vermelho. E depois o anil saiu com 47, que está bem longe aqui, com 47,1. É só isso, tá? Só para mostrar os ângulos de entrada e saída aqui. Mas não vão aprofundar na matemática, não. Que é só pra, na verdade, só para perceber que se eu somo todas as cores, chegam todas de uma vez só, eu enxergo branco.
tá certo? Então, significa que é o seguinte, que se eu estou enxergando sua blusa branca, significa que todas as cores estão chegando na sua blusa e a sua blusa é capaz de refletir todas também. Por isso que eu enxergo branco. Se sua blusa fosse capaz de refletir apenas o azul, obviamente que eu enxergaria ela azul. Se ela fosse capaz de refletir só o verde, eu enxergaria ela verde. Então ela iria refletir o verde, né? E o restante absorveria, tá? Então se eu estou enxergando vermelho é porque ela absorveu todas as outras e está refletindo só o vermelho. Então eu enxergo o que está sendo refletido na roupa, no objeto, enfim, né? E se ele refletir todas, eu entendo que o objeto que eu estou observando é branco, tá Ô, certo? Carlos, Oi. o espelho, quando ele reflete, a gente não enxerga ele desse branco cor da camiseta, dessa tela, por exemplo, por causa que é organizado os raios, um negócio assim? Você fala por que ele não enxerga o branco? É, porque o espelho ele reflete as cores, né? Todas Que elas, é. por que que a gente não enxerga ele branco, do branco que a gente enxerga outros objetos brancos, por exemplo? Tá, mas não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas por exemplo, ele reflete tudo que chega até ele, né? Então o espelho está reproduzindo o ambiente ali, né? É, você está só reproduzindo o ambiente. Se o ambiente fosse, obviamente, todo todo branco, né? Mas o problema é que ele tem objetos de cores diferentes. Então ele está refletindo cada uma delas, né? Naquela posição que está, né? Eu estou numa sala ali que tem um quadro verde para poder refletir, tem pessoas com roupa azul, então ele está refletindo cada um com a cor daquele objeto, entendeu? Ele não está misturando todas as cores do ambiente e refletindo. Se ele estivesse fazendo isso, independente de quem tivesse parado na frente dele, não sei se foi isso que você pensou, independente de quem tivesse parado na frente dele, eu enxergaria só branco, né? Porque tudo que chegasse lá ele ia refletir. Mas ele vai refletir, igual você mesmo disse, de forma organizada, cada um na sua posição, né? É, então você entra com a roupa, com a camisa branca, numa sala sem iluminação nenhuma, né? Bem, vai ficar difícil para eu poder descobrir que de fato é branco do lado de fora a sua roupa. Bem, se eu refletir azul, eu vou enxergar sua blusa azul. Se eu incidir uma lanterna com vermelho na sua roupa, eu vou enxergar vermelho. Por quê? Porque sua camisa é branca e é capaz de refletir todas elas. Se eu incidir amarela, eu vou enxergar sua camisa amarela. Porque é só essa a cor que está chegando lá. Então é só essa que ela tá refletindo. Então eu teria que incidir todas as cores, né? Que aí sua blusa sendo branca, ela vai refletir todas as cores. Aí eu vou descobrir que sua blusa, né, sua roupa é branca. Caso contrário, bem, eu vou ficar na dúvida, porque todas as cores, né, que eu incido lá, ela reflete. Então eu vou ter que incidir as 7 cores, mesmo que individualmente. Se eu enxergar as 7 cores é porque sua roupa é branca. Carlos, Oi, eu vou ter que ir ali rapidinho, tá? demora não, amigão, que nossa aula é Beleza. curta. Então o que que acontece? É, agora, o branco é essa soma de tons. Então, para saber qual que é a cor da sua roupa numa sala escura, eu tenho que projetar o branco, né? Se eu quero ter certeza. Porque qualquer outra roupa que eu projetar, certo? Bem, aí vem as perguntinhas. O branco é a soma de todas. Bacana, tá? Agora, o preto, que é só esse centrozinho aqui, ó. Que cor que é isso aqui? Ah, preto. Ele tem mania, né, de responder. Sempre assim, né? Ah, que cor é essa? É preto. Né? Que cor é essa aqui no canto? É preto. Ô, gente, pena que isso aqui é gratuito, eu não consigo tirar as propagandas, tá? Ah, é preto. Bem, preto não é cor, né? Ele tem mania de falar preto, mas não é cor, por quê?
O preto, na verdade, é o oposto do branco. Ele não consegue refletir absolutamente nada. Então, como ele não reflete nada, nenhuma cor que chega até lá, então toda a cor que incide aqui numa região preta, ela não reflete. Então, quando não chega nada daquele lugar nos meus olhos, eu entendo isso como sendo preto. Então, por exemplo, se você colocar uma roupa branca, uma camisa branca, e sair no sol lascado, meio-dia, né, a branca, é uma sensação que você vai ter. Se você sair com uma camisa preta, num sol lascado de meio-dia, você vai ter outra sensação, né? Você pode reparar, já tem, com certeza já repararam, você vai botar a roupa preta, uma camisa preta, a impressão que você tem é que ela esquenta mais, mas na verdade, ela esquenta porque ela absorve todas as cores e não reflete nenhuma, né? O pessoal tem mania de falar assim, colocar preto, a roupa preta combina com tudo, né? Colocar, né? Vai falar, colocar um preto básico aqui que ele dá uma, uma disfarçada. Bem, o branco ele reflete todas as cores que vêm do seu corpo, se você está com roupa branca. Então ele vai enxergar detalhes de você. Se você está com a roupa preta, o preto emagrece, né? O pessoal tem mania de falar, eu estava tentando achar o termo aqui. Preto emagrece, né? Na verdade, ele não reflete nenhuma cor vinda do seu corpo, então vamos poder perceber detalhes do seu corpo ou da superfície que está preta, eu vou ter dificuldade, obviamente, porque quando eu vejo um objeto, esse objeto aqui, ó, esse centro aqui que é preto, na verdade eu não estou enxergando ele, eu estou enxergando tudo que está em volta dele. Aí ele ficou delimitado, ó, mas ele mesmo eu não enxergo. Então ali tem um ponto de onde não vem luz, mas vem luz em volta dele todo, então eu consigo enxergar. Quando eu olho a pessoa 100% com roupa, um ninja com roupa preta ali, na verdade eu não estou enxergando a pessoa, eu estou enxergando tudo que está em volta dela. Então eu percebo que tem como se fosse uma sombra, certo? Então a gente tem mania de falar, mas que cor é essa? É preto. Preto não é cor, né? O certo não é falar que é cor, né? Na verdade é a ausência de cores, a ausência de luz, né? Então, uma roupa preta, rapidinho você aquece, se for no caso do calor danado, um sol quente Carlos, rachando. Oi? e qual a diferença do preto normal, que a gente vê todo dia na nossa vida, e o preto Vanta Black? Vixe Maria, esse último aí eu desconheço. Tem no O mercado. Vanta Black é aquele trem que é a coisa mais escura do mundo, é o Vanta Black, eu acho que o 3.0, o preto 3.0. O que Como que acontece é o pode ter seguinte, dois tipos de é, preto? tem algumas superfícies, vamos dizer assim, né? Eu vou pesquisar direito sobre esse termo específico que você usou aí, né? Embora você tenha explicado. Tem algumas superfícies que têm um certo brilho e tem algumas superfícies que, como se fosse envernizada, né? Ela tem um certo brilho. Então, o preto parece que ele tem um certo brilho, a superfície, né? Então, você acaba percebendo um pouquinho. Algumas roupas, alguns tecidos, parece que ela tem um certo brilho, né? Então, como se fosse um verniz, alguma coisa que você passou, que faz parte daquele material, que reflete a luz, um pouco da luz. E tem o preto fosco, que a gente fala, né? Que ele não tem brilho absolutamente nenhum e ele absorve toda a cor. Aí você vê ele preto mesmo, né? Agora tem uns que tem um certo brilho, né? Porque ou a superfície é bem polida ou tem algum verniz ali, alguma substância que acaba refletindo um pouco da luz, né? Ô, Carlos, Oi. o Vanta Black é uma substância, ela é feita de alguma coisa de carbono, só que aí ela não absorve toda a radiação. Quando a luz bate, ela absorve 99,9% da radiação. Aí a luz ela vai ficar meio que presa entre tubos até ela se converter em calor. Nossa senhora, gostei da explicação suas aí. Bem, vocês viram isso em química? Alguma coisa assim? Não. Não, eu já conhecia Já isso. conhecia, né? Uhum. Bacana. Bem, a luz ela vai ficar meio presa ali, confinada ali nos tubos de carbono, então, fazendo a análise física ali,
E ela, porque na verdade, vou fazer uma analogia com o carro, né? Bota o carro no sol, ele absorve todo tipo de energia, menos uma que entra dentro do carro. Olha que estranho. A princípio parece estranho, né? Só o calor que não entra dentro do carro. Você fala, cara, mas pelo amor de Deus, eu entro dentro do carro, tá um calor danado lá dentro. Como que o calor não entrou lá? Bem, não entrou o calor, o infravermelho especificamente. Ele não passa no vidro, né? Mas entraram as outras cores, as outras energias. E o interior do carro, por ser escuro, presumo que acontece a mesma coisa com esse material é, de carbono, que as outras cores geram um calor dentro do carro. As outras energias que entram pelo material ser mais escuro, geralmente é mais escuro, né? Lógico que não são todos os carros, mas a grande maioria, o interior é mais escuro, então ele absorve as outras energias e aquece. Aí o calor que você encontrou dentro do carro não foi um calor que entrou lá, foi um calor que foi gerado lá dentro, certo? Foi um calor que foi gerado lá dentro. Então, como ele foi gerado lá dentro, o vidro também não deixa ele sair. O vidro não deixa ele nem entrar e nem sair, mas ele foi gerado lá dentro. Então, por isso que o interior do carro fica muito quente, né? Então, o calor fica retido lá dentro do carro, certo? Algo parecido, né? Parece que acontece com esse material aí. É, o questão do 99, nada é exato, né, na ciência, né? Então ele consegue pelo menos absorver o máximo possível de energia e refletir o mínimo possível, né? Aí você falou que a luz fica confinada ali dentro e gera calor, né? Então é algo semelhante ao que eu falei do carro, né? E os nanotubos, né? Deve ter nanotubos de carbono, imagino eu. Aí já entra num outro assunto que é a questão de ondas, ou seja, a luz fica presa quando ela encontra estruturas que são próximas, como é que eu vou falar, do comprimento de onda dela. O que é comprimento de onda dela? A luz, ondas, ondas PET. A luz, tá? Eu sei que é onda numa corda aqui, tá? Mas a luz ela é formada por, opa, a internet está devagar demais. A luz é formada por. São ondas, né? Tudo bem que aqui eu vou fazer uma analogia. Bom, galera, pode ser o navegador. Ô Carlos, eu Oi, tô deixando minha câmera ligada aqui porque minha internet tá muito ruim. Toda vez que eu tento ligar, eu caio da aula. bacana. Pode. Justificado. Aqui não é. Ó, às vezes não é internet. Não estou falando que é seu caso, tá? Às vezes não é internet. Navegador, por isso que eu tenho mais de um, que às vezes o navegador trava. Eu sei que aqui eu sei que é uma corda, tá? Mas fazendo uma analogia, extremidade infinita, quero uma janela. Fazendo uma analogia, tá? Uma onda, basicamente uma onda é isso aqui. E há algumas propriedades da onda, né, de uma onda qualquer, que a confina num lugar, a prende num lugar ou não. No caso da luz, se você pegar, quer ver? Se você entrar, se a luz entrar numa estrutura, né? Porque a luz é um tipo de onda também, né? Não é simples igual essa daqui da corda, não. A luz ela faz essa vibração que vocês estão vendo aqui, ó, em todas as direções. Então vamos simplificar e pegar uma só. Se a gente entender uma só, tá bom. Só título de curiosidade. Quando isso aqui, ó, quando esse comprimento aqui, ó, daqui, desse ponto aqui, ó, até aqui, ó, ou seja, tem que ter uma vibração para cima, uma para baixo. Então a distância dessa primeira bolinha aqui até chegar aqui, ó, eu chamo de comprimento de onda. Falando a grosso modo, aqui eu fiz uma vibração para cima, aqui eu fiz uma para baixo. Se eu continuar, eu vou ficar repetindo isso, outra para cima, outra para baixo. Então o que é inédito para nós? Esse pedaço que começa aqui e termina aqui. Depois ele vai ficar repetindo. Então o que é inédito? Uma vibração para cima e uma para baixo. Então esse comprimento daqui até aqui é o que eu chamo de comprimento de onda. Quando esse comprimento de onda ele é
proporcional ao lugar que eu estou passando, eu fico preso. Como assim? Eu sofro algum tipo de influência, né? Como assim? Quando eu dou um berro aqui na sala, alguém vai me ouvir no quarto. Porque o som consegue, ele tem um comprimento de onda das dimensões da porta e janela. Então, o som sai propagando aqui, chega lá. Mas eu não enxergo quem está lá. Por quê? Porque esse comprimento de onda da luz é muito pequeno. O que eu conseguiria fazer para a luz desviar? Eu preciso de uma estrutura mais ou menos das dimensões de um fio de cabelo. Tá certo? Então, ondas PET de novo aqui. Ó. Eu tenho vários simuladores aqui para falar sobre isso. Tá? Só que eu não quero aprofundar na questão de onda, não. Mas por outro lado, tá? Aprofundar nessa questão de onda, tá? É interessante porque a gente fala já que a gente vai falar de luz, a gente fala que luz tem dois comportamentos. Eu posso pensar na luz como fosse umas bolinhas, umas partículazinhas propagando ao longo do espaço e tempo aí, e poderia pensar nela só numa energia propagando aí ao longo do espaço e tempo, tá? Mesma coisa, só com nome diferente, e eu não preciso disso. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de laser, né? Vou emitir um laser aqui. Se essa onda de gerador de água, não, eu quero um laser. Cadê meu laser? Perdão. Laser. Meu laser aqui, tá? Então, o que acontece? Eu queria meu laser. Eles mudam esses simuladores todo dia, hein? Laser. Então, por exemplo, se eu coloco... Carlos, Oi. o horário deu agora. Tá, já deu, né? Mas assim, resumindo, deixa eu mostrar aqui. Esse comprimento aqui vai influenciar bastante, tá certo? Então é isso que vai confinar, né? De certa forma, confinar a luz lá dentro, não vai deixar a luz refletir, né? Ela vai contornar os nano obstáculos que estão lá, né? Porque eles são proporcionais aqui, beleza? Bem, gente. Mas o que eu queria falar mesmo era introduzir o assunto mesmo, falar um pouquinho de onda e falar um pouquinho de luz e chegar à conclusão que luz não é nem partículas, né, como nós vimos lá, e ela não é partículas, mas ela tem um comportamento semelhante. Então depende muito do experimento que a gente vai propor aqui, a gente vai perceber a luz de várias maneiras, beleza? Então na próxima aula, que deve ser segunda-feira já, né? A gente já entra no assunto, já aprofunda no assunto aí, beleza? Tranquilos? Aí o que eu ia mostrar era um simuladorzinho, depois vocês olhem lá se vocês estão conseguindo acessar eles direitinho, tá? Se tiver alguma dificuldade em acessá-los, quando tiver um tempinho. E no mais, um excelente e excepcional final de semana para todos, beleza? Pra você também.